Olha só, gente, eu queria falar o seguinte, vocês... Eu não sei a Carla, o Felipe, eu sou daqueles caras que não ando de montanha-russa. Banheira, se tiver muito profunda, eu penso, boto o pezinho pra ver se dá pé. Se o patinho de borracha tiver com uma cara esquisita, eu não entro e tal. Enfim, eu não gosto de fortes emoções nesse campo do susto, não. Montanha-russa eu não gosto mesmo. Agora, você tem um dos esportes mais radicais que existem, é o wing walking. O wing walking é o seguinte, o avião decola com o sujeito em cima da asa. Tá. E ele fica andando sobre a asa. Chega a plantar bananeira sobre a asa. Vê se tem cabimento. Mas existe esse esporte, né? Wing walking, deixa eu ver. Wing walking, pode procurar. Tem poucos praticantes no mundo, mas ele existe. Tem o surf de ondas gigantes. É um esporte perigoso pra caramba. Camarada rebocado até um ponto do oceano onde tem as ondas que passam de 15, 20... Achou aí? Wing walking? Vocês estão bem loucos. Mas tem, né? Tem. O que é isso? Mas nem se tivesse o pé colado, né? É impressionante. Tem o motocross freestyle, que os caras fazem aquelas cambalhotas, saltos e mais não sei o que é um absurdo. A moto é perigosa, é uma moto pesada. Base jump. Você pula do alto de uma antena, do alto de um prédio e confiando que o paraquedas vai abrir, né? Eu coloco 2 saquinhos de supermercado muitas vezes, porque eu acho que se você colocar 6 litros de leite vai rasgar um dos saquinhos. Imagina se rasga o saquinho do paraquedas. Montaria de touro, o próprio paraquedismo é um negócio louco, né? Assim, para quem tem medo. Claro que você tem que tomar todos os cuidados e tal. Mas eu digo, esses são os esportes radicais. Eles são chamados radicais por 2 motivos. Primeiro porque basta olhar para ver que aquilo é pirex. O cara tem que ter um apreço, tem que ter um carinho, uma vontade pela adrenalina maior do que eu tenho, né? Imagina. E o outro é você olhar as estatísticas. Você pega as estatísticas dos esportes radicais e descobre por que eles são chamados de radicais. Porque as pessoas se machucam, as pessoas morrem numa quantidade, ou numa taxa maior do que se estiver jogando curling. Tá. O curling, por exemplo, pode até dar problema na coluna, mas o curling, para quem não lembra, para quem esqueceu, é aquele esporte que o sujeito joga uma chaleira de mármore com um cabo sobre um piso de gelo, e o outro com um esfregão, vai esfregando e aquele negócio vai rodando. Eu acho um bárbaro aquele troço. Mas aquilo ali, provavelmente você pode morrer de tédio, eventualmente, mas é difícil comparar com o wing walking. Você sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Vão ligar pra você da Confederação Mundial de Curling. Eu adoro curling. Protestando contra a ideia do tédio. É a sua ideia do tédio, você sabe, né? Eu acho que não dá tédio, eu gosto de ver. Mas vamos combinar que comparado ao wing walking, o cara que... Campeão mundial de wing walking, ele fala assim, vamos jogar uma partida de curling, ele vai dizer, não, para. Só se for para arremessar e você tem que abraçar aquela bola, né? Aquele troço. Mas enfim, você pega o paraquedismo, por exemplo, tem gente que salta, que chega a dar 15 saltos por dia. Profissional, atleta, 15 saltos por dia. E o cara faz isso há anos e anos e anos e anos e nunca aconteceu nada com ele. Então a estatística desse cara serve para a estatística em geral do paraquedismo? Claro que não. E a estatística geral do paraquedismo serve para ele? Também não. Então, a análise das estatísticas, ela tem que ser olhada com muito cuidado, porque a estatística de um não serve para o outro, necessariamente. Então, tem médias, a gente opera com médias, para ter um norte, uma referência, e dizer, olha, isso aqui é radical, isso aqui não é radical e tal. Eu falo isso a propósito, obviamente, do coronavírus e as estatísticas do coronavírus. Se a gente pegar os números mundiais, a gente vai tirar uma conclusão a respeito da quantidade de infectados e da quantidade de vítimas fatais da doença até agora. Se a gente olhar para a China, a gente vai tirar uma conclusão diferente do número mundial. Se a gente olhar para a Itália, pobre Itália, a gente vai tirar uma outra conclusão também diferente do número mundial e diferente da China. Se a gente olhar para Taiwan, e a gente falou de Taiwan na semana passada, também outra conclusão diferente. Então, as estatísticas brasileiras não necessariamente vão seguir as estatísticas mundiais, chinesas, italianas. Infelizmente, não seguirão as de Taiwan, né? Primeiro porque cada país tem uma realidade socioeconômica muito diferente que expõe a sociedade aos riscos de maneira diferente.
Países como o nosso, com uma taxa de informalidade nas relações de trabalho mais elevadas, obrigam as pessoas a não ficar em casa, como ficariam se todos tivessem relações formais de trabalho. É evidente que isso muda, né? Um país que tem 100 milhões de pessoas sem acesso regular à água potável, isso não interfere na hora de falar em higienização? É evidente que interfere. A pessoa quer lavar a roupa e não tem roupa. Não, aliás, não tem água. Não vou nem falar os que não tem roupa, mas não tem água. Quem são os mais atingidos? Os mais pobres, pelas condições inadequadas de higiene. Então é evidente que isso interfere, né? A gente tem os trabalhadores informais e o papel de cada autoridade, das autoridades de cada país, também interfere. O presidente argentino já decretou de saída que as pessoas deviam ficar em casa. No Brasil isso é só uma recomendação em alguns estados e uma ideia geral, mas não tem uma recomendação da mesma forma que está sendo feita em São Paulo ou no Rio de Janeiro e tal. Se você comparar com a Argentina é outro mundo, se comparar o Brasil de um modo geral é outro, pelo discurso do presidente. Mas enfim, então, de forma que o curso da doença e o desfecho pode ir para um canto por outro, muito mais pelo compromisso da sociedade com as recomendações do que propriamente com as estatísticas gerais. Então vamos dar uma olhada para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o número de casos de contaminação do coronavírus no mundo é 350.600 e até o último número que eu vi, 350.646. E esse número está mudando toda hora, né? Com 15.317 mortes, tá? Agora, por exemplo, está 353.902, com 15.420 mortes. Uma taxa de letalidade de 4,4%. Mundo. Se a gente pegar a Itália, vamos abrir por país agora, se a gente pegar a Itália, está com 59.138 casos da doença, com 5.476 mortes. A taxa de letalidade não seguiu a média mundial de 4,4%, é de 9,25%. Na Suíça, que tem a segunda maior taxa de contaminação do mundo, ela só perde para a Itália. Aliás, Luxemburgo está com uma taxa maior, mas não vem ao caso. A Suíça estava com uma taxa de mortalidade de 1,3%. Então ela tem uma quantidade de casos quase... Aliás, a Suíça passou a Itália, tá? A Suíça tem um contaminado para 988... um caso de contaminado para 988... Não, perdão. 988 casos de contaminação para cada milhão de habitantes. A Itália está com 978 para cada milhão de habitantes. No entanto, a taxa de mortalidade na Suíça é 1,3%. Em Taiwan, que teve 195 casos, teve 2 mortes. A 1 hora da China, como observou o Felipe Bueno na semana passada. Então, todas essas taxas diferentes compõem a taxa mundial, mas a taxa mundial não serviu de referência para nenhum desses países. Ah, que bom que tem essa taxa mundial, então será 4,4% que é a taxa mundial. Não. Não será assim. Não será. Vai ver, tem um país aqui que está com 4,4, mas não porque a taxa mundial é 4,4, porque o destino dele, porque as ações do governo, uma série de fatores, fez ser 4,4. Então, a análise das taxas, ela serve para alguma coisa, é evidente, mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos ter uma taxa que crie uma nova taxa mundial, pela análise das médias, e seja muito maior do que qualquer outra, né? Bom, todas essas taxas compõem a média mundial, a taxa mundial, mas a taxa mundial não serviu de influência para nenhuma delas, assim como a taxa desses países também não serviu de referência para nenhum outro país. Saber o caso da Itália, saber o caso de Taiwan, serve como estímulo ou não. Mas não dá para dizer que serve como referência, nós estamos caminhando para cá ou para lá. Então, o que tem servido como referência nos países é a capacidade do serviço de saúde atender os pacientes graves. Esse é o dado. Se você tiver muitos casos graves, mas esses casos graves não ultrapassam o total de leitos, você tem um desfecho. Se você tem um número de casos graves, mas o total de infecções ultrapassa a capacidade do sistema, você tem um outro futuro, que é o que aconteceu com a Itália, por exemplo, que é o pior cenário. Que curva de que país a gente está seguindo
É difícil saber por enquanto, não dá para saber. Ah, não, nós estamos seguindo a curva italiana. Tem várias projeções dizendo, olha, a gente está seguindo a curva italiana. Não dá para saber. Por quê? Numa corrida de 100 metros rasos, todo mundo larga junto e você fala, olha, eu estou seguindo a curva do Usain Bolt. Mas ele deu 30 metros, o cara está muito mais na minha frente do que eu. De fato, quando você vê a largada, todo mundo está meio parecido, ele nem é o melhor largador. Isso aí ele vai abrindo com aquelas passadas dele, ele chega antes do que os outros. Então, não dá para você olhar e tirar uma conclusão, porque nós estamos muito no começo, nós estamos com 1.000 e poucos casos. Os Estados Unidos já estão com 35 mil casos. A Itália está com 59 mil casos. Não porque eles estão se contaminando mais do que a gente, porque chegou antes, né? Então, a gente está ainda muito no começo. O quadro confiável sobre a taxa de contaminação só seria possível se o país testasse todo mundo. Aí você poderia tirar alguma conclusão em escala industrial. Poucos países conseguiram fazer isso. Os demais países dependem de um sistema de informação que é precário, ainda mais por uma doença cujos sintomas variam conforme a pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que todas as pessoas que contraíssem o coronavírus ficassem com o nariz vermelho igual ao do Rudolf, a rena do Papai Noel. Sim. Todos. Mas assim, vermelho mesmo. Não vermelho, eu assoei o nariz, ficou meio vermelhinho. Não, vermelho, um vermelho impossível de repetir que não fosse resultado do coronavírus. Se todo mundo ficasse assim, pegou o coronavírus, o nariz fica do Rudolf, aí todo mundo... Existem doenças que deixam marcas inconfundíveis. E essa não tem uma marca inconfundível. Mas se ela tivesse uma marca inconfundível e fosse assim, visível, olho nu, todo mundo saberia dizer. E as propagandas diriam, se você está com o nariz do Rudolf, é coronavírus. E não há nenhuma outra doença com a qual essa vermelhidão pode se confundir. Bom, aí vamos imaginar que todas as pessoas que ficassem com o nariz do Rudolf avisassem os sistemas de saúde. Até porque conseguiram identificar facilmente. E todas as pessoas avisando o sistema de saúde imediatamente alimentasse o sistema online e que a cada telefonema, plim, você teria o dado novo. Uhum. Bom, aí sim você poderia dizer, estamos com X contaminados, só se algum malandro, eu tô com o nariz vermelho e pinto de azul para não contar para ninguém. Mas não precisa, não tem motivo para isso. Acontece que existem vários sintomas para essa doença. Nem todo mundo tem todos os sintomas, tem até os assintomáticos que sequer evoluem para aquilo. E nem todo mundo fica, portanto, doente da mesma forma. Confunde às vezes. As crianças, por exemplo, alguns casos que você nem sabe que teve, formas leves. Então, alguns podem ter contraído o vírus influenza e achar que estão com coronavírus, acontece. E nem todo mundo sente os sintomas da mesma forma e nem todo mundo avisa as autoridades. Então, os sintomas não são iguais, nem todo mundo avisa as autoridades. É legítimo imaginar que existe uma diferença entre o total de contaminação e o total de notificação. É legítimo imaginar. Não sei quanto, mas é legítimo. Tem estudioso por aí falando que no caso brasileiro você tem 15 contaminados para cada notificação. Bom, se todos ficassem com o nariz vermelho e se todos os que ficariam com o nariz vermelho informassem as autoridades, isso não iria acontecer. Portanto, nós não temos essa possibilidade. Como não ficam, a gente tem algum grau de subnotificação. Vamos imaginar que o grau seja 1 para 15. Só para aceitar. Em vez de 1.000 infectados, aliás 1.600, a gente teria 24 mil infectados hoje. O Brasil tem, pela tabela mais atualizada, 1.620 infectados. Já ouvi 1.621, não vai fazer a menor diferença nesse caso. Bom, a gente teria 24 mil infectados, 15 vezes mais. Com 1.600 infectados e 25 mortos, a gente está com uma taxa de mortalidade de 1,5%. Morto não dá para você inventar, nem esconder. Bom, quarto da Mundial, né? Hein? Essa de 1% é um quarto da Mundial. Mas veja, se a gente tiver realmente 24 mil infectados, com 25 mil mortos, a gente está com 0,1%. Nossa, e isso vale para todos os países que trabalham com subnotificação. Claro. E aí, faz sentido esse raciocínio? Não sei. Não dá para saber. Não dá para saber se é 24 mil e, portanto, aguardem, porque vem uma onda, como aconteceu na Itália, de mortos e mortos e mortos e mortos, que você não sabe o motivo, mas é coronavírus, porque tem 15 vezes mais infectado do que a gente imagina. E todas essas pessoas, em algum momento, vão bater no sistema de saúde caso fiquem doentes, e aí você vai ter não 1,5%, nem 0,1%,
mas vai ter muito mais, vai ter a média mundial ou um pouco mais do que isso. O fato é que essa doença pode matar menos do que a gente imagina, essa doença pode estar matando no Brasil mais do que a gente imagina, e o que eu quero dizer com isso tudo é: não temos o direito de desconfiar das medidas preventivas. Essa é a questão. Posto que os números podem ser mais generosos para o Brasil e podem ser mais impiedosos para o Brasil, a gente pode ter a curva italiana, pode ter uma curva mais generosa, a curva chinesa é melhor do que a curva italiana, ou pode ter uma curva muito pior, uma curva iraniana. Tem países aqui que estão caminhando para um número muito esquisito. Luxemburgo é um exemplo. Você tem países aqui que passaram de 1000 casos por milhão de pessoas. Então, temos uma questão. Então, desafiar é a gente imaginar que a gente é um paraquedista e é aquele paraquedista que salta 15 vezes por dia e com quem nunca acontece nada. Por que a gente vai desconfiar isso? É a gente imaginar que a gente pode fazer o wing walking e que tudo bem, que não vai acontecer nada, como deve ter praticante de wing walking que é wing walker há anos e nunca caiu do avião, né? Mas nós não temos direito de desafiar. Nós podemos discutir as estatísticas, como eu fiz aqui, mas nós não temos direito de desafiar as únicas e poucas conclusões que já foram tiradas sobre o coronavírus. E a mais importante é separar as pessoas, deixá-las mais longe umas das outras. As que têm que trabalhar no mesmo ambiente de trabalho, afastá-las. As que não precisam trabalhar no mesmo ambiente de trabalho, que fiquem em casa. É a única medida. Então eu apresentei esse quadro numérico aqui para que tem muita gente discutindo. Não é isso tudo, é pior do que parece, é menor do que parece. Atenção, brasileiros, nós vamos ter a nossa própria estatística. E a nossa própria estatística não vai se deixar influenciar pela escola italiana, escola grega, escola turco-otomana. Não existe isso. A história não vai nos ajudar a nada, a não ser para tirar conclusões sobre procedimentos que ajudam a diminuir os impactos. Agora, a gente se fiar nos números dos outros, enquanto a doença não chegava aqui, dava para a gente fazer isso. Agora que a doença chegou e chegou pesado, a gente tem que usar os nossos números e o nosso bom senso, principalmente o bom senso.